Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Francisco Lavura aqui do canal Tio Pratinha. Vídeo de hoje vamos conversar sobre reserva de oportunidade. No vídeo anterior a gente falou sobre reserva de emergência. Quero constituir um objetivo de longo prazo, então primeiro eu tenho que ter ali uma reserva para eventualidade, para as emergências. Vou deixar o card aí, se você não assistiu e quiser, você assiste depois. Hoje nós vamos falar sobre reserva de oportunidade, que é a pílula do sono tranquilo, não é isso? Se você pretende aí investir em renda variável, é essencial que você tenha uma reserva de oportunidade. O que é isso, professor? É um caixa que a gente tem que ter, uma quantia que a gente tem que ter ali, pode ser investido ali num CDB de liquidez diária para na hora que você precisar você utilizar. E aí, por que pílula do sono tranquilo? Porque quando você tem ali, por exemplo, uma certa quantidade de ações, se as ações dispararem, maravilha, né? É muito bom, né? Ver as ações crescendo. Mas se elas não dispararem, se fizer o caminho contrário, despencarem, você vai aproveitar a tua reserva de emergência para comprar barato, não é isso? É o sonho de todo investidor de longo prazo, é comprar barato, boas ações barato. Então, esse é o papel da reserva de oportunidade. Então, o que é? É uma quantia que você deve ter ali reservado, naturalmente em renda fixa, né? Para aproveitar as oscilações do mercado. Não oscilações em comum de 2%, de 3%, não. Quando o mercado realmente dá uma queda aí, uma corrigida legal aí, você pode utilizar aí a tua reserva de oportunidade. Quanto que você deve ter? Isso aí vai variar aí dos teus objetivos, de pessoa para pessoa, tá? É importante que você não tenha tudo em reserva, reserva de oportunidade, senão você está só investindo mesmo em renda fixa, né? Se você quer ter uma reserva de oportunidade ali entre 30% e 50%, eu acho um bom patamar, mas aí vai depender de cada um, não? Onde guardar? Em renda fixa de liquidez imediata. Precisou, vai utilizar. Nada adianta você ter aí uma reserva de oportunidade num pré-fixado, por exemplo. Aí você precisa resgatar, pode ser que você perca dinheiro, dependendo do pré-fixado aí que você está envolvido aí. O ideal é que seja um CDB de liquidez imediata, né, liquidez diária, com rendimento aí de 100% da Selic já é o suficiente. Você está corrigindo ali o teu dinheiro, certo? Você está corrigindo o teu dinheiro e quando você precisar, quando você achar que é o momento oportuno, você vai utilizar essa reserva. Bom, mas aí, supondo que você fixe um patamar aí de 20%, 30%, 40%. Se você tem uma parte em renda variável, ela pode oscilar para cima ou para baixo. Por exemplo, suas ações podem se valorizar, a tua carteira de ação ou uma determinada ação pode se valorizar em 20%, 30%, e como tua reserva é em renda fixa, essa renda fixa vai ficar abaixo aí daquele patamar que você estabeleceu, ali dos 30%, digamos assim, que é o que eu faço. O que você pode fazer? Você vai equilibrar isso aí. Ou você vende parte daquelas ações que se valorizaram, tá? Você pode vender parte daquelas ações que se valorizaram muito e colocar parte desse capital aí na tua reserva. Com isso você reequilibra aí, coloca aí 30% de novo na tua reserva. Ou aquele aporte mensal que você iria fazer, aquela parte destinada para a ação que você iria fazer, você pode comprar, reinvestir aqui no teu CDB, digamos assim. E aí você equipara, você equilibra ali com aporte. Então tem duas oportunidades para você equilibrar. Ou vendendo aquela parte que subiu muito, aquelas ações, aquela cripto que subiu bastante, ou então você aportando, você colocando o teu aporte na tua reserva de oportunidade. E assim você mantém aí equilibrado. Naturalmente que não vai ser sempre, se você estabelecer, por exemplo, 30%, não vai ser sempre 30%, 70%. Vai oscilar por conta da renda variável, certo? Então você pode fazer isso que eu te disse aí. Você equilibra com o aporte ou equilibra com a venda de parte daquelas ações que subiram, dispararam, digamos assim. Quando utilizar? Ora, você vai utilizar quando
houver aí um desequilíbrio. Por exemplo, as ações caíram algo em torno aí de 10%, né? Veio um resultado aí trimestral e o resultado não foi muito favorável, aquela empresa que você confia, que você gosta, os dados da empresa se mantêm sólidos, mas o mercado não recebeu muito bem aquela, sei lá, um determinado prejuízo no trimestre. A ação pode ser que caia aí, né? 20%, 10%, 20%. Aí sim, é um bom momento para você comprar barato aquela ação que está bem abaixo do teu preço médio, certo? Abaixo do teu preço teto, melhor dizendo. Abaixo do teu preço teto. Aí você deve utilizar. É mais ou menos isso que eu faço. Não é uma oscilação de 2%, 3% para baixo que vai fazer com que eu utilize minha reserva de oportunidade, não. Tem que ser uma queda aí, uma diferença aí, pelo menos aí de uns 8 a 10% já faz com que eu utilize parte da minha reserva de oportunidade. Também eu não vou entrar com a mão cheia, vou entrar com parte aí, porque nunca se sabe até onde essa queda pode ir, né? A gente teve aí, por exemplo, uma grande crise aí em 2020, né? Em que as ações despencaram muito forte. Seria um excelente momento para você utilizar o teu caixa aí como um todo, até na totalidade. Só que você não sabia, por exemplo, onde era o fundo do poço, né? Até onde iria cair. Caiu 40%, algo em torno de 30%, 40%, teve ações caindo 50%, e depois, com poucos meses depois, já começaram a se recuperar de novo. Mas você deve, se você vai utilizar o teu caixa aí, não utilize 100%, utilize uma partezinha dele, vai utilizando aos poucos, um pouquinho no dia, um pouquinho no outro, para você entender como é que o mercado vai se comportar aí, vai acompanhando aí os fatos. Como é que eu faço? Isso aqui eu coloquei em seguinte, como que está a minha reserva de oportunidade? Assim, ó, primeiro, a minha carteira ela é dessa maneira. Uma vez que eu separo ali a minha reserva de emergência, eu tenho 70% em ações, e são ações nacionais, só invisto em ações daqui por enquanto, fixa 20%, renda fixa, CDB pré-fixado, criptomoedas 10%, é uma parcela pequenininha aí da minha carteira em criptomoeda, 10%. Esse 70% aqui eu tenho ações de dividendo e tenho ações que eu chamo de ações fermento, ações que têm oportunidade de crescimento ali, que eu vejo que tem, são small cap, digamos assim. A carteira de cripto, eu tenho 60% aportado e 40% em reserva de oportunidade. Por quê? Porque as criptos são muito voláteis, então eu não coloco o meu capital inteiro, aporto 60% e deixo 40% em reserva de oportunidade. Uma oscilação de 10, 15% em criptomoeda é muito comum, então para mim a oscilação de 10, 15% não faz com que eu utilize a minha reserva de oportunidade. Abaixo disso, acima disso, por exemplo, desceu 20%, aí sim, aí eu considero utilizar parte da minha reserva de oportunidade que fica ali em dólar, tá? Na própria exchange. Quando sobe aí 20, 30%, também eu realizo parcial e aí vou reequilibrando aí. Mas em criptomoeda é 60, 40. Em ações, carteira de ações, eu já faço um pouquinho diferente. Eu utilizo 20% da minha carteira de ação está ali em ações de oportunidade, como eu falei com vocês, são ações que eu vejo com bons olhos aí, não que são boas pagadoras de dividendos, mas que tem uma possibilidade de crescimento muito forte, então eu aporto nessas ações aí 20% e 50%, que é o principal para mim, ações focadas em dividendos, tá? 50% da carteira de ações está em dividendo. E aí eu tenho uma reserva de oportunidade de 30%, como a gente já conversou, eu vou aportando à medida em que as ações começam a cair, dependendo da ação, aí se tiver um bom preço, eu faço uma entrada aí com parte da minha reserva de oportunidade. Então, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, tá? Falar um pouquinho sobre reserva de oportunidade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, tá?
Comenta aí também se você tem ou não reserva de oportunidade, qual é o teu percentual de reserva. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.